Irmãos e irmãs, nós celebramos hoje no mundo todo o Domingo da Palavra de Deus, o Domingo da Sagrada Escritura. Nós devemos confessar que nós católicos temos uma grande dificuldade de conhecer a Bíblia. Para dizer bem a verdade, nós temos um conhecimento muito limitado da Sagrada Escritura. Esses dias ouvi um padre dizer, e acabei dando até risada, ele disse assim, que muitas vezes até o nome dos livros da Bíblia é difícil para nós conhecermos. E aí ele dizia assim, que na paróquia dele, quando a primeira leitura do livro de Deuteronômio, esse é um nome difícil, hein? Quem faz as leituras aí, se algum dia pegar o livro de Deuteronômio, tem que preparar bem antes. E aí o padre dizia assim, a paroquiana dele, lá no Brasil, ela tinha dificuldade de pronunciar a palavra Deuteronômio, então quando ela ia falar essa leitura, ela com muita segurança dizia, primeira leitura do livro do Doutor Antônio. Aí parece que o grupo lá da liturgia até fazia uma piada, quando era essa leitura na Bíblia, ela escolhia, a equipe de liturgia escolhia ela para fazer a leitura. Aí ela já vinha, ele já colocava a mão na cabeça, quer ver que hoje é leitura do livro do Doutor Antônio. E aí ela ia, primeira leitura, livro do Doutor Antônio, naquele tempo, e aí continuava a leitura. Então, olha, muitas vezes até os livros da Bíblia, os nomes dos livros da Bíblia são difíceis para nós, para pronunciarmos. O padre vai fazer de uma forma muito breve, para nos ajudar, como se fosse uma contextualização, um breve resumo daquilo que é a Bíblia, e principalmente o Antigo Testamento. Eu imagino que todos nós que somos católicos devemos ter uma visão, ao menos geral, daquilo que é a Sagrada Escritura. E aí depois nós vamos comentar a primeira leitura de hoje. A primeira leitura de hoje é um dos textos mais bonitos, mais lindos de toda a Bíblia. Então nós vamos fazer como se fosse um voo panorâmico sobre o Antigo Testamento. Então vocês fazem o possível para se concentrar, para prestar atenção no padre, para tentar fazer associações na memória de vocês e tentar memorizar, pelo menos aquilo que é básico do Antigo Testamento. Desde o começo da Bíblia, Deus ele decide, ele quer fazer aliança, ele quer estar em comunhão com o ser humano. E essa aliança, essa comunhão de Deus com o ser humano vai aumentando. Primeiro um casal, depois uma família, depois uma nação. Como que Deus começa fazendo aliança com o casal, Adão e Eva? Como que Deus depois faz aliança com uma família, Noé? Noé e os familiares de Noé, quando estavam na arca, eles estavam salvos. Depois Deus disse assim, Deus pensou, nós precisamos, eu quero me manifestar através de um povo. Deus ele decidiu, ele tomou a firme decisão de formar um povo. Então ele escolheu um homem para ser aquele que seria o pai de todos os hebreus, de todos os judeus, de todo o povo lá do Antigo Testamento. E aqui nós começamos um período chamado período dos patriarcas. Então nós temos um homem chamado Abraão. Deus tirou Abraão, e aqui geograficamente, aqui nós estamos mais ou menos no ano 1800 antes de Cristo. Deus tirou Abraão da terra, aproximadamente, se fosse nos dias de hoje, do Iraque. E ele mandou Abraão e a sua esposa Sara ir para um lugar na Caldeia, onde hoje é Israel, chamado Ur na Caldeia. Deus disse assim, Abraão, você será o pai de uma grande descendência. E aí depois Abraão teve um filho que foi o filho da promessa, Isaque. Depois Isaque teve um filho que foi o filho da promessa, chamado Jacó. Jacó também era conhecido como Israel. Então aqui nós temos o começo da Bíblia, nós temos os 3 primeiros patriarcas, nós temos a formação do povo de Deus. Abraão, Isaque e Jacó. Jacó, ele teve 12 filhos. O primeiro deles se chamou Ruben, aí depois teve outro que se chamou Levi, outro chamou Judá, outro chamou Benjamim, teve um que chamou José, que naturalmente não é São José. Ele teve 12 filhos. E aí chegou um determinado momento, um desses filhos, por ciúmes daqueles que eram mais velhos, ele foi vendido, ele foi mandado para o Egito. O nome dele era José. E aí José, quando ele chegou no Egito, ele teve os favores do faraó. Ele tornou como se fosse um segundo administrador, depois do faraó era a pessoa mais importante no Egito. E aí como os seus irmãos, junto com Jacó e os seus outros 11 filhos, começaram a passar dificuldade, eles foram para o Egito.
E aí Jacó, depois de uma história muito interessante, final do livro de Gênesis, Jacó acolheu os seus irmãos, ajudou os seus irmãos e até disse para eles: vocês estão passando dificuldades em Caná da Galileia, em Caná, hoje onde é Israel, venha para o Egito que eu vou cuidar de vocês. Então aquela família que era Abraão, Isaac, depois Jacó e os 12 filhos, eles foram todos para o Egito. E lá no Egito eles tinham uma vida que era tranquila, uma vida que era boa. Porém o faraó morreu. E como o faraó morreu, aquele povo do Egito, começou a dizer assim: este povo, ele vai nos escravizar. Este povo que é estrangeiro, daqui a pouco eles vão tomar todo o controle da nossa terra e vão se tornar maior do que nós. Vamos escravizá-los antes. Então o povo, descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó, através desses 12 filhos que estavam no Egito, passaram a ser escravos no Egito. Primeiro período nós chamamos de patriarcas, e aqui nós começamos o segundo período. Qual que é o segundo período? O segundo período é da escravidão no Egito. O povo estava escravo no Egito. O povo sofria no Egito. E aí Deus escolheu um libertador. O nome desse libertador, nós sabemos, o nome desse libertador era Moisés. E aí Deus foi ensinando Moisés como ele deveria fazer para libertar o povo. Deus deu um cajado e disse a Moisés: quando você bater o cajado, o mar vai se abrir. E depois o faraó, ele endureceu o seu coração, teve até 10 pragas sobre o faraó e todo o povo do Egito. E aí depois dessas 10 pragas, o povo passou pelo Mar Vermelho. E depois, durante 40 anos, o povo vai caminhando no deserto até entrar na Terra Prometida. Temos os patriarcas. Temos o período do povo no Egito e a fuga do Egito. O período dos patriarcas ali, mais ou menos 1.800 anos antes de Cristo. Depois, 1.400 anos antes de Cristo, nós temos Moisés e o povo entrando na Terra Prometida. Quando o povo entra na Terra Prometida, Moisés já tinha morrido. Moisés não entrou na Terra Prometida. Como que o povo iria se organizar? Aqui começa um novo período. O povo se organizava a partir de juízes. Havia alguns juízes que eram as pessoas que iriam decidir como que eles deveriam agir. Claro que tinham os mandamentos, tinham os ensinamentos da palavra de Deus, mas tinham os juízes que eram a liderança do povo. Chegou um momento, esse povo, ele disse assim: nós não queremos ter juízes, nós queremos ser como os outros povos. Nós também queremos ter um rei. Também queremos ter um rei. E aí Deus disse assim: é melhor que vocês não tenham um rei, porque o rei vai escravizar os filhos de vocês. O rei vai cobrar altos impostos de vocês. O rei vai tomar as filhas de vocês para levar para trabalhar na casa deles. E aí o povo bateu o pé e disse assim: nós queremos ter um rei. E aí termina o período dos juízes, aqui mais ou menos ano 1000 antes de Cristo, o povo começa a ter um rei. E aí tem 3 reis, que estas 12 tribos, esses 12 filhos de Jacó, de Israel, cada um desses 12 filhos ganhou um pedaço, uma terra, na Terra Prometida, onde hoje é Israel. E aí cada um desses 12, que formavam um povo diferente, tinha uma terra, e estes 12 tinham um rei. Primeiro rei, o nome dele era Saul. Segundo rei, maior de todos, o nome dele era Davi. Terceiro rei, o nome dele era Salomão. E aí Salomão fez algo que o povo desejava, algo que de certa forma agradou a Deus. Ele construiu um templo. Para que servia o templo? Através do templo o povo participava da Páscoa, o povo ouvia a palavra de Deus, o povo estava perto de Deus. Então nós paramos aqui, voltamos brevemente, o padre já continua. Patriarcas, temos os 3 patriarcas: Abraão, Isaac, Jacó, depois 12 filhos, e aí esses 12 entram no Egito. Primeiro período, patriarcas. Segundo período, o período no Egito, e depois o período da libertação no Egito. Depois, quando o povo volta para a Terra Prometida, para Israel, para a Terra Santa, eles precisam ser governados, eles precisam ser liderados. E aí tem os juízes. E aí depois nós chegamos aqui, podemos chamar de quarto período. Qual que é o quarto período? O quarto período é o período dos reis. E aí tem 3 reis, onde essas 12 tribos eram unidas e tinham o mesmo rei. Primeiro Saul, depois Davi e depois Salomão. Continue acompanhando o padre. Quando Salomão ele construiu o templo, naturalmente para construir um templo, para construir grandes obras, precisa. E aí alguém precisa pagar a conta. Desde criança eu aprendi assim: dinheiro
não cai do céu. Meu pai sempre dizia assim, você acha que dinheiro vem da árvore? Não, dinheiro não cai do céu. Então, o que Salomão fez? Taxa no povo, impostos no povo, cada vez mais cobrando para as pessoas pagarem para construir o templo. De repente o templo estava construído, o templo era bonito, o templo era talvez um dos locais principais de Jerusalém, mas o povo estava muito sofrido, o povo estava muito pobre, o povo precisou pagar muito, o povo sofreu para construir o templo. E aí de repente Salomão morreu, ficou o filho dele, e aqui não precisa decorar os nomes, mas nome é nome, não tem como mudar, e o filho de Salomão, o nome dele era Roboão. Uma sugestão aí para quem vai ter neto aí, para quem vai ter filho, Roboão. Tem gente fazendo cara, não, padre. Então, Roboão. Então, Roboão era o filho de Salomão. E aí, Roboão era muito jovem, ele precisava ser rei, e ele ia ser o rei muito jovem. Ele disse assim, eu não sei direito como reinar, eu vou pedir conselhos. Primeiro eu vou pedir conselhos para as pessoas mais velhas, para os amigos do meu pai. E aí ele foi lá e começou a pedir conselhos. Olha, eu sou o rei, como reinar, qual que é a dica, qual que é a sugestão. E aí os anciãos, as pessoas mais velhas falaram, Roboão, seu pai cobrou muitos impostos, seu pai cobrou muitas taxas, o povo está pobre, o povo está sofrendo, o povo vai se rebelar. Passa um tempo sem impostos, apenas tratando bem o povo, e aí depois aos poucos você vai cobrando mais, mas no começo pisa no freio. E aí Roboão ouviu, e ele falou assim, agora eu vou ouvir os meus amigos de infância, os amigos da minha idade. Já ouvi os amigos do meu pai, falaram, vai devagar. E aí Roboão ouviu os amigos de infância e eles disseram assim, Roboão, você está começando a ser rei. Se você não for duro no começo, depois o povo não vai te ouvir. Se o seu pai cobrava 5, você cobra 10. Se o seu pai pedia um dedo, você pede uma perna. Seja firme, seja duro, as pessoas vão temer você, vão respeitá-lo, e aí você vai ter o poder. Vocês acham que ele escutou, esse Roboão que era o filho de Salomão, ele escutou os amigos do pai que eram os anciãos ou os amigos da juventude, os mais jovens? Escutou os mais jovens. E aí teve um colapso naquilo que era o reinado em Israel. Teve um colapso, explodiu. E aí tinha um general, que era general de Salomão, ele ficou com medo de ser morto, ele tinha fugido para o Egito. O nome dele era, outro nome difícil, mas nome é nome. O nome dele era Jeroboão. E aí Jeroboão pegou e voltou. Jeroboão, ele se apresentou e falou assim, eu estou aqui, eu sou um general. E aí daqueles 12 filhos de Jacó, daqueles 12 filhos de Israel, aquelas 12 tribos, 10, aquelas do norte, falaram assim, vamos ficar com um general, que é o usurpador, que tomou o poder, vamos ficar com um general, Jeroboão, e vamos fazê-lo rei. E aí as duas tribos de baixo, que chamavam tribos de Judá, que era Judá e Benjamim, eles falaram, não, vamos ficar com o filho de Salomão, vamos ficar com Roboão. Então o povo de Deus, ali no Antigo Testamento, eles passaram a ter 2 reis. Aquele povo, ele foi dividido. E aqui nós estamos mais ou menos no ano 900 a.C. E aí chegou o reino do norte, essas 10 tribos que tinham Jeroboão, eles foram atacados pela Síria, praticamente todos destruídos. E aí esse reino do sul, essas duas tribos, eles também foram atacados pela Babilônia, aqui mais ou menos ano 590 a.C. A história já está quase no fim, vocês continuam acompanhando o padre. E aí nós vamos, porque isso daqui é uma visão geral e vale a pena a gente conhecer, vale a pena, a gente não pode ser analfabeto na Sagrada Escritura. E aí entrou a Babilônia, venceu e invadiu essas 2 tribos do sul, de Judá, de Benjamim, invadiu todo Israel, destruíram um templo, levaram a grande liderança, as pessoas mais inteligentes, mais cultas, com mais habilidade manual, os artistas, levaram todos para a Babilônia. E aí começou um novo período que nós já ouvimos falar, que foi o período do exílio da Babilônia. Tinham aqueles que eram mais simples, que eles achavam que eram indefesos, ficaram em Israel, e a grande liderança do povo tinha ido para a Babilônia. O povo passou aproximadamente 50 anos na Babilônia, 40, 50 anos na Babilônia. Imagina, um tempo fora da sua terra, um tempo fora dos seus costumes.
Um passo para trás e o padre já continua, está quase no final da história. Então nós temos aqui os patriarcas, temos o período que o povo ficou no Egito, depois eles saem do Egito, e aí depois nós temos o período dos juízes, depois nós temos os 3 reis, onde o povo era, aquelas 12 tribos eram unidas, aí depois de Salomão divide, alguns ficam com o general Jeroboão, outros ficam com Roboão, e aí depois povos estrangeiros começam a invadir Israel. Primeiro a Síria invade as 10 tribos do norte. Depois nós temos a Babilônia, invadem as 2 tribos do sul. E aí Israel, aproximadamente ali no ano 540, é praticamente destruído. E aí quando acaba o reinado da Babilônia, começa um novo reinado, chamado reinado da Pérsia. E aí, o rei da Pérsia, não precisa decorar detalhes e nomes, o nome dele era Ciro. E ele falou assim, vocês vão voltar para Israel. Edito de Ciro, vocês voltam para Israel, voltam para a terra de vocês e reconstruam a tradição, reconstruam aquilo que vocês tinham como tradição. E aí esse povo, eles voltando para Israel, eles voltando para a terra onde onde os antepassados tinham nascido, aos poucos eles vão reconstruindo o templo, aos poucos eles vão reorganizando as cidades, e aqui tinham 2 lideranças. Uma era um sacerdote chamado Esdras, e outro se tornou governador, o nome dele era Neemias. Um dia, ali aproximadamente 50, 100 anos depois que o povo voltou para Jerusalém, a cidade praticamente toda destruída, sem o templo, sem liderança, praticamente os antepassados ali que morreram nem foram enterrados de forma digna. De repente, aquele que era o sacerdote, uma grande liderança religiosa, o nome dele era Esdras, ele reuniu todo o povo e falou, eu tenho uma surpresa para vocês. Nós vamos ter um dia diferente. E aí ele convocou todo o povo, e aí nós chegamos na primeira leitura de hoje. O padre vai ser breve. Um texto belíssimo, belíssimo, belíssimo. E aí nós chegamos na primeira leitura de hoje. A primeira leitura de hoje começa assim, o sacerdote Esdras trouxe o livro da lei. Eles não tinham mais o templo, mas eles tinham ainda o livro da lei, dos 10 mandamentos. Esdras trouxe o livro da lei perante a assembleia de homens e mulheres e todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do 7º dia. Desde a aurora até o meio-dia fez a leitura do livro. Imagina, umas 6 horas, 8 horas, lendo. Aqui é só a liturgia da palavra, é como se fosse a homilia. Ele foi fazendo a leitura do livro, no largo situado diante da porta das águas. Não tinha mais o templo, foi na rua, na praça. Diante de homens e mulheres, e todos eram capazes de compreender. Todo o povo ouvia atentamente a leitura do livro da lei. Esdras estava em pé, num estrado de madeira feito de propósito. Então, no meio do povo, ele fazia a leitura, apresentava a palavra de Deus. Estando assim, num plano superior a todo o povo, Esdras abriu o livro à vista de todos, e todos se levantaram. Então Esdras bendisse o grande Deus, e todos responderam erguendo as mãos, amém, amém. E aí o povo ouvindo a palavra de Deus, ouvindo aquilo que era o livro da lei, aquilo que fazia parte dos antepassados deles, da história deles, que também é a nossa história, o povo se prostrou com o rosto por terra, adoravam a Deus. Os levitas liam clara e distintamente o livro da lei e explicavam o seu sentido, da maneira que todos pudessem compreender. Então, naquele dia, Esdras disse para o povo, voltem para suas casas, hoje é um dia de festa. E aí o povo voltou. Evangelho de hoje, Jesus, quando ele estava na sinagoga, ali o templo já estava sendo formado de novo. Jesus, de repente, ele pega o livro da lei, ele pega o rolo da lei, aquilo que era a Bíblia, ele abre e começa a contar uma passagem da Bíblia que anunciava que no futuro viria o Messias e o Salvador. Jesus abre aquele livro e disse assim, essa palavra que vocês acabaram de ouvir, hoje se torna realidade. Hoje ela se cumpre. Então a palavra que sempre foi ensinada em Jesus, esta palavra vira gente, essa palavra se torna carne. Como que todos nós participamos de tudo isso? Queridos irmãos e irmãs, quando nós somos batizados, nós participamos de um corpo espiritual, que nós chamamos do corpo de Cristo, que é a igreja. Nós fazemos parte
de um corpo espiritual do corpo de Cristo, onde todos nós somos membros. E aí quando nós participamos da missa e recebemos a Eucaristia, nesse corpo de Cristo, nós somos alimentados e fortalecidos. Irmãos e irmãs, peçamos a Deus neste domingo tão bonito, esse domingo tão importante, que Ele nos ajude a compreendermos, a amarmos, a conhecermos cada vez mais a Palavra de Deus e a Sagrada Escritura. Tudo aquilo que diz no Antigo Testamento é cumprido em Jesus. E nós que somos batizados, nós estamos unidos a Jesus. Nós fazemos parte do corpo dele, que é a Igreja. Que Jesus nos ajude a conhecermos e amarmos a sua Palavra.